Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison. Estamos comemorando, toda a igreja comemora hoje a memória de São José Operário. São José é uma pessoa muito importante para a igreja, padroeiro da igreja, patrono da igreja. Hoje, muitos aqui da paróquia se consagraram a São José. É uma bela consagração, mas só vale mesmo se a pessoa procurar imitar São José. Não adianta consagrar, procurar viver uma vida de fé que ele teve, um homem justo, pai de Nosso Senhor, pai adotivo, cuidou de Maria. Muito importante a missão de José. E não tem uma palavra dele, no Evangelho, nenhuma. Maria tem, dele tem não. Mas ele falou com a vida dele, um exemplo, né? Já era casado com Nossa Senhora, morava na casa dele e ela na casa dela, mas já eram casados. No casamento lá era assim, cada um morava na sua casa no começo. Hoje é o contrário, fica tudo junto, né? Tendo relação. Não era assim não. Eram casados, cada um na sua casa, não tinha relação. Aí Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, foram dizer para José soube. E ele decidiu deixar Maria. Decidiu deixar Maria. O filho não era dele. A Bíblia diz que ele é o Evangelho, o homem justo. Era o homem justo que ele seguia a lei. E segundo a lei, ele teria que denunciar Maria. Então, para não denunciar, ele resolveu deixar. Se denunciasse, ela iria ser morta, apedrejada por adultério, porque o filho não era dele. Então a situação foi essa, ele decidiu deixar Maria. Teve um sonho, e no sonho o anjo falou que ele não deixasse, porque o menino era de Deus, e ele acreditou no sonho. Então, primeiro, muito justo, né? Quando ele decidiu deixar, é para proteger Maria, porque tinha que denunciar. Aí se ele saísse, fosse embora, o menino ia nascer, aí todo mundo dizia que era dele, porque já eram casados. Era para salvar ela que ele fez isso. Pois bem, então a gente comemora hoje José. Esse homem é muito importante. O evangelho de hoje é sempre de Jesus Cristo, segundo Mateus 13, 54 a 58. É bom ler em casa. Quem não leu, é bom ler em casa.
Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada, a palavra de Deus acontece no coração que acredita. Dirigindo-se para a sua terra, estou lendo o Evangelho e vou explicar. Essa terra que ele está falando é a cidade de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, estou falando de Jesus aqui. Ele nasceu em Belém, mas ele morou até os 30 anos em Nazaré. Depois dos 30, saiu de casa e foi morar na casa de Pedro, Cafarnaum. Aí andava por aquela cidade toda, Caná, Nazaré, aquela cidade grega lá em cima, ficava andando. Hoje ele se dirige para a sua terra, ou seja, para a cidade de Nazaré. Lá Jesus ensinava na sinagoga. Sinagoga é a igreja dos judeus. Não tem altar, ainda hoje não tem não. Não tem altar, só tem um ambão aqui, essa parte aqui, bem na frente. Aí eles lêem a palavra e explicam. Pronto, é só o que eles fazem. Aí fica mulher de um lado e homem do outro. E às vezes nem mulher eles aceitam na sinagoga, dependendo da sinagoga. Fortaleza tinha uma sinagoga, não sei se tem, na década de 80 que eu visitei lá. Lá na Aldeota, Santos Dumont com Rui Barbosa. Tem um pequeno shopping lá numa da sala tinha uma sinagoga. Eu participei, mas eles não sabiam ler hebraico não. Eles pegavam o livro deles tinha um som de cada palavra, porque eles não sabiam mais ler não. Aí me chamaram para ensinar. Tem um tempo não. Na época eu estava estudando, para ser padre, não tinha muito tempo não. Pois bem, então ele entrava na sinagoga, Jesus. Aí ele lia a palavra e ensinava, né? E todos ficavam admirados, certamente. Primeiro que ele falava bem, né? Depois ele falava com autoridade. Se tinha alguém lá doente, ele curava. Cego, coxo, aleijado, tudo, curava. Tivesse alguém com um demônio, ele tirava o demônio. Os fariseus não faziam isso, ele fazia. Então ele falava e fazia. Os fariseus só falavam. Só falar não adianta não. Os mesmos milagres hoje acontecem na igreja. Eu já vi 4, já falei aqui, né? Com o sacramento da igreja. Mas mesma coisa, milagre. Eles ficavam admirados de Jesus e diziam: de onde é que vem essa sabedoria? Ele aí está explicando a palavra. Ele não estudou, ele não é doutor, né? O povo gostava de falar. Hoje também fala, né? Mesma coisa, hoje a turma fala muito. Fala de tudo. Principalmente na igreja, fala de tudo. Em vez de estar rezando, fica falando. É um mimimi, um blá blá blá. Mas eu queria que a língua caísse. Devagarzinho, né? Cada dia caísse um pedaço da língua. No final da semana não tinha nem goela. Tinha não, tinha goela não. Ou como seria bem feito, né? Falava do mesmo jeito. Por que ele está ensinando, se ele não estudou? Porque lá, hoje em dia, né, tem o Enem, tem o fundamental, né? Fundamental, o nome? Fundamental, Enem, depois faz faculdade, mestrado, doutorado. Lá o doutor é quem sabia ler, porque ninguém sabia ler, quase ninguém. 2% sabia ler. Daquela só 2% sabia ler. Escrever menos. E ele lia. Não tinha estudado. Os fariseus tinham estudado, que eram os doutores lá. O doutor é quem sabia ler. E mais doutor ainda quem sabia escrever. Só isso. Era doutor. Pois ele não tinha estudado. E ele dizia: de onde é que vem essa sabedoria dele? De onde é que vem esses milagres dele aí? Eles não acreditavam não em Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro? Não deram nem o nome de José. Não estudou. Está na sinagoga ensinando, fazendo milagre. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele devia estar na carpintaria dele. Olha a língua do povo. Sua mãe não se chama Maria? Pronto, Maria eles deram não. José deram não.
E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? São não, tinha irmão não, nem irmã. Suas irmãs, não. Aí expliquei várias vezes, explicar de novo. A palavra irmão, no grego, isso aqui foi escrito em grego. Passei 12 anos estudando grego, em hebraico. A palavra irmão em grego quer dizer irmão mesmo, parente, primo, irmão de comunidade. Quer dizer um bocado de coisa. Não é só irmão de sangue, não. Mesma coisa no hebraico. Meu terceiro livro tem uma nota de rodapé do tamanho de uma página que eu explico. Só comprar o livro. Ah, padre, mas eu não tenho dinheiro para... Então fica sem o livro. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu coloquei uma série de citações lá no livro, mostrando que a palavra ar, em hebraico, adelphos, em grego, significa uma ruma de coisa. Está lá no livro. E depois tem outro exemplo, que os crentes parecem que não leem. Se lê, não entende. Aí bota as cores na cabeça dos católicos, os católicos ficam matutando besteira. Evangelho de João, João 19, 25 a 27, Jesus está morrendo na cruz, ó. Estava na cruz aqui, morrendo. Aí embaixo da cruz está Maria e duas mulheres. O Evangelho diz também que tinha um discípulo amado. Discípulo amado. Jesus entrega a mãe dele para um discípulo. Não era irmão dele, não, nem filho dela. Se Maria tivesse outro filho, ele teria entregue Maria para outra pessoa? Responda aí. Eu sou surdo. Ah, não sou muito surdo, não. Né? Teria entregue? Não. Então por que entregou? Porque não tinha. Se ela tivesse um filho de 12 anos, porque 12 era a maioridade. Aqui no Brasil é 18, não sei se é 18, 16, não sei o quanto é não. Lá era 12, o menino de 12 anos já era cuidar da casa. Se ela tivesse um menino de 12 anos, era ele que cuidava dela, não era o discípulo lá que Jesus entregou. Ele entregou para ela não ficar só, porque ela não tinha ninguém. Mas os crentes não querem entender, ou então não conseguem entender. Das duas, né? Então, o que ele tinha era primo, e nem os primos dele acreditavam nele, diziam que ele estava ficando doido. Padre, diga isso não. Você não lê os evangelhos, o que eu posso falar? Dizer. Está lá o evangelho de Marcos. Os primos foram atrás dele, dizendo que ele estava doidinho do juízo. Tinha saído da casinha. Os primos dele. Vai, vem. Nem os primos acreditavam em Jesus. Ninguém acreditava em Jesus. Pois bem, e eles continuavam falando de Jesus. Tem um parente de Jesus bem importante, que é o Tiago, da carta de Tiago, que é lido na missa. É parente, primo. Não é o Tiago do apóstolo, não. Aquele não era primo dele, não. Mas o que escreveu a carta era. E era autoridade lá, na igreja de Jerusalém. De onde vem toda essa autoridade? Falando, o povo falando. E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Hoje também estão um bocado de gente escandalizada, né? Porque não segue a religião, não segue a lei de Deus, aí fica escandalizado. Não segue o mandamento. A igreja ensina que não pode divorciar e divorcia. A igreja é contra o aborto e fazem aborto. Eu estou falando dos católicos também, não é só de gente fora da igreja, não. A igreja diz que é contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, e alguns católicos são a favor. A igreja é contra a ideologia de gênero, e muitos são a favor. Né? Eutanásia, que já expliquei, matar os velhinhos. Tem gente a favor da eutanásia. Já. E esses políticos aí, daqui a pouco eles botam essa arrumação. Ainda bem que um deles não foi eleito para o Supremo. Graças a Deus. Né? Porque a notícia é que o homem era a favor do aborto. Mas se for tirar os que são a favor do aborto lá, não fica ninguém. Fica ninguém. A maioria é a favor do aborto.
hoje. Pecado mortal. Se vier para cá, nessa igreja, não comunga. Pode ser quem for. Aqui mesmo não dou comunhão, não. Se não vier, não, viu? Avisa aí eles para não vir para cá, não. Pecado mortal. Que esses homens fazem lá em Brasília. Pecado mortal. E o governo atual aprovou, né? Assim que primeiro ele disse que era contra, aí depois que foi eleito, agora quer ser reeleito, ele liberou. Porque antes dele ser eleito, o Brasil aceitava, que está errado, o aborto no caso da mulher ter sido violentada. Não pode cometer aborto não, nem nesse caso. Mas só que antes tinha que provar que tinha sido violência. Hoje não tem mais que provar nada não, é só dizer. Quem foi que fez isso? Esse governo aí. Ele pode comungar? Não. Está excomungado. Abriu, por favor. Não pode comungar não. Ainda vai responder pelos abortos que tiveram depois que ele foi eleito aí. Portanto, atenção aí esse ano, né? Porque ele é a favor do aborto. E quem votar nele, aí favoreceu o aborto. Eutanásia, tem uma mãe, tem um pai que está doente, aí não quer mais cuidar, dá uma injeção. Dói não, injeção. Aí morre, mata. Tem um filho doente, um filho que nasceu doente, não quer mais criar, aí dá a injeção. Na Europa já tem, vai chegar aqui. Eu sou a favor do seguinte: o deputado que trouxer essa injeção, primeiro a gente testa nele, né? Testa nele, não vai trazer. Peraí, seu deputado, deixa eu ver se essa injeção é boa, e bum, nos quartos dele. Não obstante ele cai, né? Eu duvido que ele traga essa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Daqui a pouco tem gente aqui a favor disso aí, que já chegou na Europa e essas porcarias quando chega lá, chega aqui. Então isso tudo é escândalo, ficaram escandalizados por causa de tudo isso é escândalo. Agora escândalo maior porque tem gente da igreja que é a favor disso, né? José viveu o silêncio, né? Como eu falei, ele não falou nada, né? E o mundo vive na zoada, né? Só no barulho, na zoada. O mundo é uma zoada medonha. Por isso que o mundo não entende Deus. Não para rezar. Nem dentro da igreja consegue ficar em silêncio. Ainda imagina lá fora, né? Porque na igreja é um local para estar em silêncio, escutando Deus, procurando Deus. Mas vem e fica conversando. Não tem tempo não para conversar lá fora. O mundo está tão doido. O que eu estou dizendo aqui é verdade. Vocês vão achar graça, mas é verdade. Não vão achar graça. Lá no Japão, tem gente dizendo que é cachorro. Eles fazem uma máscara de cachorro. Pode botar na internet. Ficam de 4 e é uma ruma de gente latindo. Mas já pensou um negócio desse? Não bastasse os cachorros daqui, ainda vai uns doidos desses aqui querendo ser cachorro, né? Pois tem, eles botam uma máscara de cachorro e ficam latindo, querendo ser cachorro. O mundo ficou doido, meu povo. Doido mesmo. Se não chegar aqui também essa moda, né? Vira menos gato, que já tem uns 4 aqui. Não vira cachorro não. Pois bem, ficaram escandalizados. Aí Jesus respondeu, porque ele responde, não fica calado. Um profeta não é estimado na sua própria pátria. Eles não estavam falando de Jesus? Ele está dizendo, vocês estão falando de mim? Pois é. Eu não sou reconhecido aqui mesmo, não. Nem pelos meus primos eu sou reconhecido. Jesus falava as coisas, não tinha medo, não. Não é estimado na sua pátria e na sua família. Nem a família dele acreditava nele, só a Maria, né? Ela não entendia não, Maria, mas ela acreditou. Ela meditava, né? E os primos dele não acreditavam nele, não.
naquele dia lá que ele ficou em Jerusalém e ela voltou, ele tinha 12 anos, aí ela ficou aperreada, voltou para Jerusalém, estava no templo ensinando, e ela disse: por que tu fizeste isso comigo e teu pai? E ele disse: eu tenho que estar aqui na casa do meu pai, que é Deus. Ela não entendia, mas ela aceitou. Os outros não aceitavam não, diziam que Jesus estava ficando doido. E Jesus ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Hoje também, se não tiver fé, não tem milagre não. E o maior milagre, eu já disse, é a Eucaristia, mas para comungar tem que ter fé. Pode comungar de qualquer jeito não. E muitas vezes pode até ter fé, pedir alguma coisa e Deus não dá. Por quê? Porque não quer. Deus não é obrigado a fazer o que eu quero. Deus sabe o que Ele quer. Pode ser que Ele não queira dar aquela graça. Pode. Porque mais na frente a gente vai entender. Né? A pessoa pode estar sendo purificada dos pecados, pode estar purificando outra pessoa. Aí tem a primeira leitura do livro do Gênesis. 1, 26 a 2, 3. No livro do Gênesis, Deus cria. Tudo que existe, Ele quem cria. O homem não cria não, o homem copia, mas Deus cria. Não, padre, o artista cria. Cria a partir do que Deus botou dentro dele. Não criava nada. O único que cria do nada é Deus. E como é que Ele cria na Bíblia? Ele vai falando, tá no Gênesis. Ele vai falando e vai criando. Haja luz. Nessa luz não, é o sol. Aí criou o sol. Haja a lua, haja a estrela, haja não sei o quê, haja a terra, haja os bichos. Foi falando, foi criando. Está no Gênesis. Aí no versículo 26, que é a leitura de hoje, ele vai criar o homem e a mulher. Está na Bíblia isso aqui. Aí eu vou ler e vou explicar. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Então o homem e a mulher, ele vai daqui a pouco dizer, é imagem e semelhança de Deus. Qual homem, qual mulher? Todo homem e toda mulher. Então, se você falar de alguém, você está falando da imagem e da semelhança de Deus. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Todo homem, até aquele que come lixo ali, lá embaixo, às vezes eu saio daqui e tem um homem catando lixo lá embaixo para comer. Imagem e semelhança de Deus. Tudinho, tem ninguém melhor não diante de Deus. Tudinho é imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, é o homem, a mulher é para dominar a natureza, não é para ser dominado pela natureza. Mas hoje tem uma coisa dentro da igreja, alguns, né, que parece que a natureza tem que dominar o homem, né? Pecado ecológico. Que pecado ecológico? Tem gente que adora tal de Pachamama, que a natureza tem uma tal de Pachamama. Pachamama é o cão. Natureza tem espírito? Tem espírito de nada. Natureza não tem nada disso, é mentira. Mas estão dizendo dentro da igreja. Pronto, agora eu não posso, né? Eu estou andando, matei uma formiga, pecado, vou confessar que eu matei uma formiga. Mas não tem nada a ver com isso. Pronto. Pecado ecológico. Você não pode destruir uma floresta inteira. Aí não pode não. Hoje vou tocar fogo naquela floresta. Pode não, aí é pecado mesmo. Ou comprar uma floresta todinha para ficar rico, os outros passar fome. Pode também não. Pode não. Mas você tem tua terra, vai plantar para comer? Pode. Eu também tenho, eu mando plantar. Pronto. Por que não pode? Tem gente que não come carne, porque é pecado não é não. Se quiser fazer penitência, faça. Eu faço penitência, mas pecado não é. Aí esse exagero de dizer esse pecado ecológico, pecado não existe não. Por quê? Para que está dizendo, Deus mandou o homem dominar a natureza, não é ser dominado pela natureza. Eu escrevi um artigozinho e botei lá na faculdade sobre isso aqui, do jeito que eu estou falando. Homem e mulher os criou.
Versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher os criou. Bora repetir: homem e mulher os criou. Deus criou o quê? Homem e mulher. Pronto, não tem outra coisa não. Na Bíblia não tem não. Na Bíblia só tem homem e mulher. Pronto. Quem nasce homem é homem, quem nasce mulher é mulher. Pode fazer os implantes, a cirurgia que quiser. Nasceu homem é homem, nasceu mulher é mulher. Acabou. Ou a palavra de Deus está errada. Ele só criou homem e mulher. Hoje tem essa bagunça aí no meio do mundo, aqui no Brasil também. E mais, daqui para frente ele vai dizer: o homem vai deixar a sua mulher, vai se unir a ela e formar uma só carne. Portanto, Jesus também fala, Mateus 19. Casamento na igreja é entre um homem e uma. Pronto. Tem outro casamento? Tem outro casamento? Na igreja não tem não. Tem não. Na igreja mesmo tem não. É só ler daqui a palavra. Ó. Deus criou o homem à sua imagem. Versículo 27. A imagem de Deus ele criou. Homem e mulher os criou. Acabou. Nós temos um cara de deputado aí, juiz, não sei o que, querendo mudar isso aqui. Quem é você para mudar isso aqui? Você não é nada. A palavra de Deus é, você não é nada. E Deus os abençoou. Quem? O homem e a mulher. Aí o Papa, voltando da África, ele disse que não pode abençoar dois homossexuais não, que vem pedir pode não. A bênção é individual, dois pode não. Dois só abençoa homem e mulher casado na igreja. Nem junto eu abençoo. Venha não que eu não abençoo não. Nem dois homens juntos, nem duas mulheres juntos, nem quem está junto, homem e mulher. A bênção é só para quem é homem e mulher casado na igreja. Aí pode vir que eu abençoo. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicáveis. Ou seja, Deus mandou eles ter filhos. Ainda bem que aqui, né, essa lei aqui na paróquia, a turma segue, viu? Eu já fiz mais de quase 1000 batizados. Né? Uns 60 casamentos, eu acho que nem 60 não, mas uns 1000 batizados. A turma não casa não devia casar. Sede fecundos e multiplicai-vos. Na igreja católica também tem que casar para fazer isso aqui. Portanto, quem está junto aí, se prepara para casar. Aí tem casamento comunitário agora. Hoje, não querem mais ter filho. Muitos querem não. Se casa, toma lá sei lá o quê. A igreja é contra, anticoncepcional, preservativo. A igreja é contra. Pode comungar não, que está tomando. Mas não quer ter filho. Aí cria gato, cachorro, preá, jacaré, mas menino mesmo. Menino mesmo não quer não. Quando morrer, quem vai levar o caixão é os cachorrinhos. Cachorrinho vai entrar com o caixão no ombro, os cachorrinhos. Porque não tem filho. Conheço muita gente que não quer ter filho. Gente com saúde, gente novo. Por quê? Porque não quer. Muito estranho. Nós estamos vivendo um mundo muito estranho. Aí repete: dominai sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais que se movem sobre a terra. Eu vos entrego todas as plantas que dão. Aí repete: entregou tudo para o homem e para a mulher. Aí no final diz assim, ó: e Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. Tudo que Deus fez e faz é bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. O homem e a mulher foram criados no sexto dia. Mas primeiro ele fala pela a tarde, ó. Houve uma tarde e uma manhã. Por que ele fala primeiro à tarde? Porque o dia para eles começa na tarde, à noitinha. Por exemplo, hoje já é sábado lá. Em Israel agora já é sábado. Porque o dia começa com a noite.
O dia lá não começa com o sol. O calendário deles é lunar, não é solar. Por isso que fala, houve uma tarde ou manhã. Primeira tarde, à noitinha. E assim foram concluídos o céu e a terra. Então Deus fez tudo em 6 dias. No Gênesis está escrito. Com todo o seu exército. O exército aqui é o exército celeste. Sol, lua, estrela. É esse exército, não é exército mesmo não. E vai terminar dizendo, no 7º dia Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no 7º dia descansou. Então no 7º dia ele concluiu, né? Ele fez até o 6º. No 7º ele diz, pronto, está tudo feito. Aí ele descansa no 7º. Jesus vai dar outra interpretação para isso aqui. Jesus vai dizer, não, meu pai não descansa não. Ele trabalha toda hora. E eu também trabalho. Por causa desse negócio aqui, 7º dia é o sábado, que os fariseus ficaram contra Jesus. Porque eles diziam, não pode fazer nada dia de sábado, porque Deus está descansando. Jesus diz, não, Deus não descansa não. É por causa dessa lei aqui. Aí tem briga com os fariseus. Aí quando Jesus curava no sábado, eles não queriam. E Jesus vai acabar morrendo por isso, por causa dessas brigas. Por quê? Porque para eles, Deus fez tudo em 6 dias, né, como está, e descansou no 7º. Mas Jesus vai interpretar de outra maneira. Jesus vai dizer, meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho. E segunda coisa, para nós hoje não é mais o sábado, é o domingo. O dia do repouso é o domingo. Mas é um dia para repousar, para rezar. É um dia para ter mais tempo para rezar, em casa, família. Não é para estar torrando na praia, feito caranguejo, sei lá o quê, né? Vamos para a praia, torrar, né? Aí depois, quando se lembra, se vem, vai para a missa, ainda reclama do padre que fala muito. Pois não venha não, porque eu falo mesmo. E se eu souber que foi para a praia, eu falo 3 vezes mais. Aí nunca mais vem. Nunca mais vem. Fora outras coisas que faz, né? Porque se for só torrar, tudo bem. Mas não é só torrar, né? É um beber e fazer outras porcarias. Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Hoje é o domingo. Porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Jesus vai dizer que Deus não descansa. Então o Antigo Testamento tem que ser interpretado. Então hoje a gente agradece a São José pelo dia dele, se alegra com o dia de São José, que vai se consagrar no final da missa, né? Vamos nos consagrar tudinho, né, a ele. Mas vamos tentar imitar a fé que ele tinha, a justiça que ele tinha. Já pensou a gente imitar José, como se a gente fosse o pai de Jesus, né, o pai adotivo? Já pensou a gente cuidando de Maria, como é bonito, né? Foi a missão dele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Preces.
assembleia responde: Senhor, ouvi-nos.